Antes de celebrarmos a ceia, nós vamos meditar no texto que foi lido. Os irmãos abram a Bíblia, por favor, em Mateus 28, e as crianças podem sair para a sua classe. As crianças podem ir para o seu culto infantil. Nós vamos falar sobre Mateus 28, 11 a 15, é um texto pequeno, texto curto, fácil de entender, não é um texto difícil, os irmãos vão acompanhar com facilidade a exposição desse texto. Mateus 28, de 11 a 15. Estamos acabando Mateus, acredito que na próxima semana terminamos a exposição desse livro maravilhoso. Os irmãos participaram de uma jornada longa, mas certamente aprenderam bastante com esse evangelho, que é repleto de ênfases especiais, repleto de uma cristologia rica, capaz de mudar a nossa vida, mudar nosso modo de pensar, de ver as coisas. Mateus é um grande escritor. Nós pudemos mostrar isso para os irmãos. Eu me esforcei para mostrar para os irmãos a relevância teológica de Mateus, e não somente isso, mas também a beleza, o aspecto artístico, a beleza literária deste livro, que nos textos que nós temos traduzidos, muitas vezes passa despercebido, e não notamos isso. Então tentei resgatar isso, para que os irmãos percebessem que no processo de inspiração bíblica, o Senhor ornamentou a sua palavra com peças de arte e de beleza grandiosíssimas, e o texto de Mateus é uma evidência disso. Muito rico esse texto, no que diz respeito ao seu aspecto artístico e literário. Eu quero apontar em primeiro lugar, antes de entrarmos no texto propriamente dito, que esse trechinho que nós lemos aqui, os irmãos veem a predominância do papel dos soldados nesse texto aqui, conversando com os líderes judaicos e recebendo instruções acerca do modo como eles deveriam agir em face daquilo que haviam testemunhado junto à tumba de Jesus, junto ao túmulo de Jesus. Eles deveriam divulgar a ideia, dizer que na realidade os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo. Essa era a orientação que os líderes judaicos deram aos soldados e subornaram os soldados para que eles fizessem isso. O objetivo então de Mateus, ao produzir esse pequeno parágrafo, o que ele quer fazer ao inserir isso aqui, é explicar um problema que estava acontecendo nos seus dias. Mateus queria explicar como surgiu entre os judeus e a partir dos judeus essa explicação dos fatos. Nos dias de Mateus, certamente, quando ele fala até o dia de hoje, no versículo 15, quando ele usa essa expressão até o dia de hoje, ele está apontando para um problema que havia nos seus dias. Nos seus dias, na comunidade em que ele estava inserido, circulavam ali esses rumores, dizendo o seguinte: olha, na verdade Jesus não ressuscitou. Isso que os cristãos ensinam, isso que eles dizem, na verdade, é uma grande mentira. Os discípulos vieram e roubaram o corpo. Então Mateus quer explicar como surgiram esses boatos. Ele quer apontar para a origem espúria desses boatos, dizendo: olha, isso aí é resultado de algumas instruções malignas, maliciosas, por parte dos líderes judaicos, que são os maiores oponentes da fé. Eles é que estão por trás disso, e mais, eles envolveram os soldados, também maliciosos, também perversos, em suborno. Então, por trás dessa história existe muita sujeira, por trás dessa história existe muita corrupção, por trás dessa história existe muita malícia. Então não deem crédito a isso, porque isso foi forjado por mãos repletas de sangue,
por mentes cheias de maldade, de mentira e de falsidade, e vocês não podem dar crédito a essa versão que está circulando aí em nossos dias. Esse é o objetivo principal de Mateus com esse pequeno parágrafo: dissuadir, apagar dos crentes qualquer suspeita de que houvesse nesses rumores alguma veiazinha de verdade. Está dizendo, não há. É tudo mentira formulada por esses homens que subornaram os soldados para divulgar isso, e eles também estão, e os próprios líderes também estão divulgando isso hoje em dia. Muito bem. Olhando para esse parágrafo e vendo esse propósito geral dele, propósito que eu acabei de mencionar agora, de explicar a origem dos boatos, nós conseguimos detectar nesses versículos dois paralelos que Mateus estabelece, que Mateus mostra nas ações dos soldados. E esses paralelos não são criação minha, eu não estou criando esses paralelos, vou mostrar esses paralelos para os irmãos aqui. Não são paralelos decorrentes de coincidência. Não, Mateus quer destacar esses paralelos. O que os soldados fazem se parece com as ações de outros sujeitos, de outros personagens. E Mateus quer que nós lembremos disso, Mateus quer que nós percebamos isso, esses paralelos, essas semelhanças. Então vamos olhar, eu vou dividir o texto em duas partes, mostrando em cada parte um paralelo. O primeiro paralelo está no versículo 11, e o segundo paralelo está nos versículos 12 a 15. Então há dois paralelos aqui, os paralelos nas ações dos soldados. Mateus estabelece isso. Os irmãos vão entender melhor o que eu quero dizer com paralelo. Os irmãos vão entender isso melhor quando eu começar a explicar. Mas vejam, o primeiro paralelo, no versículo 11, é o paralelo com a missão das mulheres. Qual era a missão das mulheres? Se os irmãos olharem o versículo 10, um pouquinho aí para cima, os irmãos vão ver o que Jesus diz. Então Jesus lhes disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que sigam para a Galileia, lá me verão. Nesse versículo 10, os irmãos encontram o verbo dizer, ide dizer. Essa expressão que há aqui na minha Bíblia aqui é a versão revista e atualizada, ela diz ide dizer, mas o verbo presente aqui é o verbo anunciar. Ide anunciar. Agora notem, quando você chega no versículo 11, o texto diz assim: enquanto elas iam, alguns da guarda foram à cidade e, aqui diz contaram na minha Bíblia, mas o verbo correto aqui é anunciar. As mulheres receberam a missão. Vão anunciar. Os soldados foram e os soldados anunciaram. O que Mateus quer fazer com isso? Ele quer mostrar o seguinte: olha, os inimigos de Jesus têm uma missão paralela. As discípulas foram anunciar, mas notem, os inimigos dele também foram anunciar. Os inimigos dele também tinham uma mensagem. Os inimigos dele também queriam proclamar alguma coisa. E eles foram. E foram os primeiros a anunciar. Quem foram os primeiros a anunciar a ressurreição de Jesus? Os soldados. Porque eles eram discípulos? Porque eles estavam incomodados com essa realidade. E foram anunciar, mas com propósitos iníquos, preocupados, incomodados com a realidade que eles próprios haviam testemunhado.
Eles testemunharam a ressurreição. Eles sentiram suas pernas tremendo. Quando testemunharam, quando viram o terremoto. Quando viram um anjo com aspecto de relâmpago. Quando perceberam o tremor de terra e a pedra se movendo do seu lugar. Eles desmaiaram de medo diante dessas coisas. Eles viram isso tudo e foram anunciar. Mas não foram anunciar para promover a fé. Foram anunciar porque estavam incomodados com o que haviam visto. O que eles tinham visto, eles sabiam que era verdade. E eles queriam anunciar isso com o objetivo de desacreditar essas coisas que eles sabiam ser verdade. Então Mateus faz isso. Ele mostra um paralelo. Mulheres vão e anunciem. E elas vão. Mas Mateus insere essa historinha. Olha, tem mais alguém anunciando. Tem mais alguém proclamando. E esse alguém são os inimigos da fé. Eles vão lá e anunciam com o objetivo de desacreditar. Nós vamos observar o modo como isso acontece hoje um pouquinho mais para frente. E aí vem o segundo paralelo. Então, o primeiro paralelo já falei. Mas já acabou o primeiro ponto? Já acabou o primeiro ponto. Mas já. O ponto acabou agora. O ponto mais rápido que eu já preguei aqui na igreja em 20 anos aqui. Bem rápido, acabou mesmo. Você não acredita, Fernando, que acabou mesmo. Né? O primeiro ponto é esse. Né? Está no versículo 11. É o paralelo com a missão das mulheres. Então guardem isso. Os soldados têm esse paralelo nas suas ações com a missão das mulheres. E agora vem o segundo paralelo. O segundo paralelo já é diferente um pouquinho. O segundo paralelo está baseado nos versículos 12 a 15. E o segundo paralelo aí já não é tão bonito. O segundo paralelo é com a traição de quem? Quem é o traidor? Vocês não sabem quem é o traidor. É o paralelo com a traição de Judas. Os soldados agem de modo semelhante a Judas. Mateus usa algumas palavrinhas para fazer com que nós nos lembremos do relato de Judas. Vamos então ver o paralelo. Veja como Mateus trabalha com as palavras para fazer com que nós associemos esses soldados a Judas. Vejam o que diz. O texto diz assim, versículo 12. E reunidos com os líderes religiosos, os soldados, reunidos com os líderes religiosos, concordaram que dariam muito dinheiro aos soldados. Aqui aparece a palavra dinheiro, a palavra argíria. E essa palavra, a palavrinha argíria, assim como a palavrinha anunciar do versículo 11, evoca o anunciar do versículo 10, mostrando o paralelo com as mulheres, a palavrinha argíria mostra o paralelo com 26:15. Em 26:15 aparece a palavra moedas. Moedas de prata. 30 moedas de prata. Sabe como é que se fala moeda de prata em grego? Argíria. A mesma palavrinha que aparece aqui. Deram moedas de prata para os soldados. Aí está o paralelo. O texto quer que nós lembremos, moeda. Eu já ouvi falar de moeda de prata na narrativa. Onde foi mesmo que eu ouvi falar de argíria na narrativa? Lembrei. Foi com um tal de Judas. Então isso que os soldados estão fazendo é algo que lembra um pouco aquilo que Judas fez, com uma diferença. Judas recebeu dinheiro para falar o que sabia. Os soldados receberam dinheiro para não falar o que sabiam. Mas os dois receberam dinheiro para fazer isso. O texto continua e vejam o que eles tinham que fazer.
Versículo 13. Ordenando-lhes que dissessem. E aí vem o plano, aí vem a versão que se divulgou. Os discípulos dele vieram de noite e levaram o corpo enquanto dormíamos. Essa era a mentira para ser divulgada. Agora, essa mentira, como toda mentira, tem a perna curta. É como eu tenho a perna curta. A mentira se parece comigo um pouquinho. Toda mentira tem a perna curta. Se nós olharmos para essa mentira e fizermos algumas perguntas para essa mentira, nós vamos ver que ela não resiste muito. Eu vou fazer algumas perguntas e os irmãos vão observar como ela não pode, como essa mentira não pode resistir. Primeiro, as autoridades tentaram explicar o túmulo vazio, mas nunca negaram o túmulo vazio. Nunca. Por quê? Elas nunca negaram que o túmulo estava vazio. Tentaram explicar, mas nunca negaram que o túmulo estava vazio. Disseram, não, está vazio porque roubaram, mas nunca negaram que estava mesmo vazio. Por quê? Sabe por quê? Porque o túmulo estava mesmo vazio. Segunda pergunta. Eles afirmaram, a mentira consistia em dizer que os discípulos vieram de noite e levaram o corpo enquanto os soldados dormiam. Se os soldados estavam dormindo, como é que eles sabiam que os discípulos foram lá e roubaram? Dormiram um pouquinho, acordaram, os discípulos, e voltaram a dormir. Como eles sabiam então? Olha, os discípulos vieram roubar. Como eles estávamos dormindo, eles vieram roubar? Como é que você sabe? Se você estava dormindo. Estava dormindo ou acordado? Estava dormindo. Como é que você sabe que os discípulos roubaram? Se você estava dormindo. Não faz sentido essa explicação que você está dando. Há uma outra pergunta importante aqui. Como os discípulos passaram pelos soldados, estavam ali pelo menos 9 soldados romanos, todos dormindo um sono profundo. Como os discípulos passaram por esse grupo grande de soldados, tiraram o selo da pedra, removeram a pedra, uma pedra enorme. Marcos 16:4 diz que a pedra era muito grande, devia pesar muito mais do que 1 tonelada. As mulheres, quando foram visitar o túmulo, de acordo com o relato de Marcos, eram 3 mulheres. As 3 mulheres disseram, quem nos removerá a pedra? Ou seja, era uma pedra que 3 mulheres juntas não conseguiriam tirar. Será que as mulheres da época eram mais fortes ou mais fracas do que as de hoje? Eram mais fortes, elas iam no manicure. Vai quebrar minha unha. Se eu tirar a pedra, vai quebrar minha unha. Será que elas pensavam assim? Não. 3 mulheres da época que se envolviam em serviços pesados, que os serviços domésticos são pesados quando não tem máquina de lavar. São pesados. Elas diziam, como nós 3 vamos fazer para remover a pedra? Nós não conseguiremos remover a pedra, nós 3 juntas. A pedra pesada. Eles vão lá, os discípulos vão lá, passam por um grupo grande de soldados, sem acordá-los, arrancam o selo da pedra, removem a pedra, entram lá dentro, pegam o corpo e saem, e as belas adormecidas não acordam. Isso é crível? É possível isso acontecer? Será que nenhum soldado ia ter um sono um pouquinho mais leve e notar que tem alguma coisa errada? Só se o discípulo ficou lá cantando uma canção de ninar, enquanto os outros removiam a pedra. Colocou lá uma caixinha de música para tocar a musiquinha, para eles dormirem com mais profundidade, mais profundamente, para que eles não acordassem. Gente, não tem o menor sentido isso. Mas existe um outro detalhe que não está em Mateus, que eu quero apontar para os irmãos, um detalhe muito interessante, que foi apontado
por um comentarista bíblico, que escreveu um comentário em 1909. Ele escreveu um comentário em 1909, mais de 100 anos atrás. Eu nunca tinha ouvido falar dele. O nome dele é o professor Henry Barclay Swett. Ele é descrito como professor de divindades no Gonville e Caius College, em Cambridge. É um grande scholar, é um grande estudioso da Escritura, foi um grande estudioso. E ele fez uma observação sobre o texto grego de Mateus 16:4. Prestem atenção, olhem o texto de Mateus, não, de Marcos 16:4. Observem esse texto. Ele diz, ele destaca no seu comentário, nesse antigo comentário, ele destaca que o Evangelho de Marcos, nesse aspecto, nessa narrativa, é um trecho bastante voltado para detalhes. Marcos enfatiza alguns detalhezinhos quando ele narra a ressurreição. E se os irmãos olharem para Marcos 16:4, os irmãos verão a presença de um verbo aí no português, que o verbo no português, infelizmente, não resgata o sentido mais completo do termo, exceto por algumas traduções como essa minha. O texto diz assim: mas levantando os olhos, as mulheres notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Observem essa expressão, aqui na minha Bíblia diz, levantando os olhos. São aquelas expressões que nós lemos e nós nem ligamos para elas. Nós lemos e passamos direto, sem dar atenção a esse detalhe. Essa expressão que está aqui na minha Bíblia, algumas Bíblias não têm levantando os olhos. Algumas Bíblias só dizem e olhando. Aí é pior ainda, perde mais ainda o sentido. O correto mesmo da tradução é levantando os olhos. É o verbo anablepo. Anablepo significa levantar os olhos. O que acontece aqui? O que esse escritor, Henry Barclay Swett, esse professor de Cambridge, no começo do século XX, em 1909, escreve? Ele fala que esse verbo anablepo, significando que elas levantaram os olhos, revela um detalhe. Revela um detalhe importante. Qual é o detalhe? Quando elas olharam para a pedra, elas não olharam assim, vendo a pedra rolada para lá. Elas olharam para cima. Elas levantaram os olhos e viram a pedra. O que significa isso? Significa que a pedra não foi rolada para frente. A pedra foi rolada para trás. A pedra ficava no alto e descia para fechar o túmulo. Quando elas chegaram e viram a pedra não estava para baixo, estava de volta para cima. Entenderam o que eu falei? Entenderam o que eu falei? Elas chegaram e elas levantaram os olhos e viram a pedra. A pedra, os discípulos foram tão fracos da cabeça, que em vez de empurrar a pedra para baixo, empurraram para cima. Tem lógica isso? Se você fosse rolar uma pedra, você preferia rolar para cima ou para baixo? Mas quando as mulheres chegaram e viram a pedra, elas não fizeram assim. Elas fizeram assim. A pedra que estava no alto e foi descida, e desceu naquele trilho que era feito, né? Naquele como se chama? Como se fosse um trilho, né? Uma canaleta, né? A pedra que descia naquela canaleta, em vez de estar mais para frente, ela estava mais no alto. Como se explica isso? Um ladrão faz isso? Ladrão faz isso? Não. O que aconteceu foi que houve uma ação sobrenatural de Deus. Aquele anjo que moveu a pedra através do terremoto, ele fez com que a pedra subisse e ficasse presa lá, calçada ali. Como explica isso? Os soldados viram isso.
E as mulheres viram também. E Marcos coloca o verbo anablepo, levantando os olhos, segundo esse comentarista do começo do século XX, ele coloca esse detalhezinho para mostrar que a pedra foi para trás, não foi para frente. São detalhes da evidência da ressurreição. Outra questão importante. Como explicar o sono tão pesado de todos os soldados exatamente durante uma missão de vigilância? Você já teve um compromisso no dia seguinte muito importante? E colocou o relógio para despertar com medo de perder hora? Como foi o seu sono nessa noite? Foi um sono pesado? Ou foi um sono que qualquer barulhinho te acordava? Quando nós estamos ansiosos, preocupados em cair no sono pesado, nós não conseguimos dormir pesada e profundamente. Imagine uma sentinela ali no seu posto, sabendo que existe um grande perigo. Ela pega no sono. Suponhamos que ela pegue no sono. Se é que ela vai conseguir dormir. Ela está com medo. Se ela conseguir dormir, como será o sono dela? Leve. Qualquer coisinha vai fazer com que ela acorde. Está assustada. Eu me lembro certa vez quando as minhas filhas, a Isabela e a Helena, elas eram pequenininhas, a Sofia não tinha nascido ainda. Elas desapareceram de casa. Sumiram. E ficaram por eternos 5 minutos desaparecidas. Eternos 5 minutos desaparecidas. Aquilo me deixou numa situação de pânico, de desespero tão grande, que durante a noite, afetado por toda aquela preocupação que ainda deixou marcas na minha cabeça, eu não conseguia dormir à noite. Qualquer barulhinho me acordava assustado. Tive pesadelos, acordei chamando elas, assim. Simone dormia a noite inteira, não teve problema. Mas eu não conseguia dormir direito. O que nós temos aqui são um grupo de 9 ou 10 soldados, talvez mais, segundo essa versão dos líderes, dormindo pesadamente. Olhem bem, naquela época, os irmãos viram aqui pelo texto, naquela época, uma sentinela que dormisse no trabalho, um soldado romano que dormisse em serviço, ele corria o risco de ser condenado à morte. Isso não é comprovado. É comprovado sim. Existe um texto de um escritor do 1º século, chamado Petrônio. E esse escritor Petrônio, ele escreveu uma obra chamada Satiricon. Tinha um programa humorístico, quando eu era pequeno, que chamava Satiricon também. Acho que copiaram dessa obra aí. E essa obra narra, no seu capítulo 112, no seu parágrafo 112, parágrafo 112 de Satiricon, de Petrônio, autor do 1º século, narra o medo, o pavor de um soldado que se distraiu enquanto tomava conta de corpos crucificados e o corpo foi roubado. E ele disse: eu vou ser morto por causa disso. Depois acontece lá algumas peripécias, ele não é morto. E a história eu não vou contar aqui. Mas, enfim, o texto de Petrônio mostra que um soldado romano que falhasse em vigiar corpos crucificados, esse soldado estava sujeito à morte. Será que aqueles soldados, então, diante disso, iriam dormir de forma tão pesada? É claro que não. Então, essa mentira é uma mentira que não há como essa mentira se sustentar. E até também por outras evidências lógicas que nós temos, que são apontadas em outros trechos da Bíblia, como, por exemplo, a coragem, a mudança nos discípulos. Os discípulos, de covardes que estavam, de repente se tornam corajosos e enfrentam o próprio sinédrio. Eles que estavam com medo de pessoas da rua,
se tornam homens corajosos e enfrentam o Supremo Tribunal de Israel, dizendo: nós vamos continuar pregando e falando, nós não vamos parar de falar, porque nós vimos o Cristo ressurreto. Essa mudança nos discípulos, a disposição deles morrerem por aquilo que viram, tudo isso são evidências que os apologetas chamam de evidências circunstanciais, que comprovam a ressurreição de Jesus dentre os mortos. O versículo 14 então prossegue dizendo: e se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos. Não é bem isso, o verbo convencer não aparece aqui, como está na minha tradução. Existem outras traduções aí com linguagem diferente. O que eles estão dizendo é o seguinte: olha, se isso chegar aos ouvidos do governador, nós vamos dar um jeitinho. O que significa isso? Se isso chegar aos ouvidos do governador, fiquem tranquilos, nós damos um jeitinho. O que significa isso na boca de gente corrupta? Olha, fiquem tranquilos que se isso chegar aos ouvidos do governador, a gente te dá um cala-boca para ele. O que significa isso? Eles iam fazer o quê? Eles estão dizendo que se isso chegasse aos ouvidos do governador, para os soldados não se preocuparem que eles não seriam processados. Por quê? Porque os líderes judeus iam subornar o governador. Olha como eles resolvem seus problemas. Sempre com suborno. Fiquem sossegados. Nós resolveremos tudo para vocês. É Pilatos, governador? Fiquem tranquilos. Pilatos come aqui. Nós sabemos como fazer as coisas. Nós resolvemos o problema com ele. Não se preocupem. E o versículo 15, então, termina dizendo: então eles, tendo recebido dinheiro, mais uma vez, a palavra que lembra Judas, fizeram conforme instruídos. E essa história tem se divulgado entre os judeus até o dia de hoje. Eu mencionei para os irmãos, alguns domingos atrás, os relatos de Justino o Mártir. Justino Mártir escreveu uma obra chamada Diálogo com Trífon. Justino Mártir foi martirizado no ano 165 da era cristã. E ele nesse livro Diálogo com Trífon, ele conversa com um judeu. Ele dialoga com um judeu chamado Trífon. E ele diz o seguinte: olha, vocês judeus têm divulgado, e os seus líderes em Jerusalém têm enviado emissários pelo mundo todo para divulgar essa versão de que o corpo de Jesus foi roubado do túmulo. Então, essa história, ela prevaleceu até os dias de Justino e estava sendo espalhada pelo mundo todo através de pessoas que os líderes judeus pagavam para viajar e espalhar essa história por aí afora. Com isso, então, através desse trabalho que se assemelhava ao trabalho de Judas, de receber dinheiro para atrair a verdade, esses homens estavam atuando, tinham dado início a um trabalho de prejudicar a expansão da fé. Então nós temos isso aqui nesse texto. Temos esses dois paralelos. O paralelo com as mulheres: vão e anunciem. Os soldados vão também e anunciam. E o paralelo com Judas. Judas recebeu dinheiro para falar. Eles receberam dinheiro também para calar a verdade e propagar a mentira. É isso que esse parágrafo aqui ensina. Esses são os detalhes que estão inseridos nesse parágrafo. E aí vem uma pergunta importante para nós. De que forma nós podemos extrair desse texto aplicações para a nossa vida? Como isso pode nos falar ao coração hoje? De que maneira um texto como esse pode nos ensinar a viver a vida cristã de forma reta, de forma pura, de forma exemplar?
Eu apontei aqui algumas aplicações disso. Eu quero compartilhar com os irmãos antes de participarmos da ceia. A primeira delas, a primeira aplicação é a seguinte: fique alerta diante do perigo da apostasia. Como assim? O que tem a apostasia a ver com esse texto? O que é apostasia? Ontem eu estava conversando com o Carlos. Ontem o Carlos perguntou para mim: pastor, o que é apostasia? O que significa apostasia? Apostasia significa saída. A palavra significa literalmente isso, saída. Quando alguém está no caminho da verdade e sai do caminho da verdade, nós dizemos que ele apostatou. Essa é a linguagem que nós usamos. Isso é a apostasia, a saída. Há um sentido positivo na apostasia que é aplicado ao arrebatamento da igreja. A Bíblia fala que virá a apostasia, que é a saída da igreja, a igreja indo embora. Aí é num sentido positivo, é a apostasia no sentido bom. Ou seja, um dia todos nós vamos apostatar, né? Vamos sair daqui, vamos ser levados embora. Né? Mas aqui eu estou usando a palavra no sentido negativo. É a apostasia no sentido de abandonar a verdade. Por quê? Eu estou destacando essa lição aqui. Fique alerta diante do perigo da apostasia. Porque esses soldados, eles apresentam um padrão de conduta que é típico do apóstata. O apóstata viu a verdade funcionando. O apóstata viu a realidade do poder de Deus na vida das pessoas. O apóstata viu o chão tremer. O apóstata viu pessoas sendo transformadas. Ele viu tudo isso, mas ele vira as costas, sai e proclama por aí afora que tudo que ele presenciou não valeu nada, que nada daquilo é real, quando ele sabe que é real. E assim como os soldados, ele tendo testemunhado a verdade, ele nega a verdade que testemunhou. Eu escrevi um texto pequeno aqui, eu quero ler para os irmãos. Talvez resuma isso. Eu escrevi assim: os soldados talvez tenham sido os primeiros a anunciar que o túmulo estava vazio. Eles testemunharam todos os eventos ligados a isso. Viram tudo e ficaram de tal forma chocados que começaram a tremer e até desmaiaram. Notaram que o corpo não estava mais lá e sabiam que ninguém o havia roubado. Testemunharam eventos sobrenaturais e ficaram confusos porque tinham certeza que a ação de um Deus muito poderoso estava por trás de tudo aquilo. No entanto, eles não agiram como quem se torna um discípulo. Eles agiram como quem quer se opor a tudo isso. Eles anunciaram, assim como as mulheres, tudo o que havia acontecido. Mas fizeram isso não como quem se torna um discípulo, mas como quem quer que a fé cristã fracasse. Eles viram sinais de sua veracidade, mas isso os preocupou e eles trabalharam para que a verdade não se divulgasse. Falaram às autoridades sobre o que viram, mas com o alvo de encontrar um modo de desacreditar o que sabiam ser real. E aí vem o paralelo. Esse conhecimento da verdade, seguido de oposição a ela, é muito comum nos apóstatas. Talvez existam pessoas aqui que amanhã se tornem apóstatas, que abandonem a fé. Nós temos que orar: Senhor, guarda-me da apostasia, fortalece a minha fé. Eu tenho testemunhado a verdade, o poder dela. Não permita que eu a abandone, que eu saia dos seus caminhos. Alguns aqui talvez já tenham abandonado e estão voltando. Senhor, me ajuda para que a minha volta seja fixa, permanente. Eu não abandone mais a verdade, eu não seja mais um apóstata. Muitos apóstatas participaram de igrejas sérias, dirigidas por pastores sérios, integradas por crentes sérios, onde ouviram pregações e ensinos verdadeiros,
testemunharam cultos verdadeiros de adoração e viram verdadeiras transformações de vidas. Eles sabem o que viram, conhecem muito bem a seriedade e a veracidade do que testemunharam com os próprios olhos. No entanto, eles rejeitam o que viram e se unem aos inimigos dessas coisas, zombando delas, criticando-as e tornando-se participantes com aqueles que as atacam. Eles sabem qual é a verdade e a testemunharam com os próprios olhos, mas mentem para si próprios e se unem a quem nega o que eles próprios viram. Esses são os apóstatas. Participaram de igrejas verdadeiras, conheceram crentes verdadeiros, mas viram as costas e dizem por aí, tudo é falso, nada disso vale nada, quando eles sabem que é verdadeiro. Fuja disso, suplique a Deus para que Ele fortaleça a sua fé. O Senhor Jesus é o autor e o consumador da fé, Ele complementa a nossa fé, Ele fortalece a nossa fé. Certa vez um homem compareceu diante de Jesus com seu filho ali, endemoniado. Ele não sabia o que fazer, ninguém podia ajudar aquele menino. O sofrimento era imenso. Ele disse, Senhor, o Senhor pode ajudá-lo? Ele disse, se eu posso, tudo é possível ao que crê. O homem então respondeu, Senhor, eu creio. Me ajuda na minha falta de fé. Ele disse ao Senhor, Senhor, eu creio, mas a minha fé é fraca. Concede uma fé mais forte para mim. E quando o Senhor ouve essa súplica, Ele atende. Ele concede uma fé mais forte. Se você percebe que você está à beira da apostasia, desanimando no caminho cristão, querendo abandonar tudo, suplique, Senhor, fortalece a minha fé, me ajuda na minha incredulidade. Porque eu não quero ser uma apóstata que nega a realidade que conhece. Que nega a verdade que conhece. Há uma outra lição. Evite participar dos atos de corrupção da nossa sociedade. Deixa eu ser mais específico. O suborno foi o que marcou a história. O suborno nessa história é uma prática realizada pelas piores pessoas da narrativa. Os guardas, os líderes e Pilatos, todos envolvidos em suborno. E a nossa sociedade, a nossa cultura é uma cultura marcada por suborno. Uma vez um pastor falou o seguinte, disse assim, eu estava viajando para cá e descobri que tinha esquecido o documento. Fiquei preocupado, porque se o guarda me para, eu teria que dar uma graninha para ele. O pastor disse isso. Suborno. O suborno na história está associado com pessoas satânicas, pessoas diabólicas. Pessoas perversas, elas usam do suborno para interromper o avanço da fé. Por isso nós, os crentes, nós nunca devemos nos envolver com essas coisas. Nós nunca devemos aceitar suborno se estivermos em algum cargo que dê ensejo a isso. E nunca devemos dar suborno a ninguém. Nós devemos ser diferentes. Eu vi algum tempo atrás na televisão, os irmãos todos viram, ficaram perplexos com a oração da propina. Lembram da oração da propina? Pessoas corruptas agradecendo a Deus e pedindo a sua bênção, porque eles estavam subornando alguém, não me lembro dos detalhes da história, estavam subornando alguém e agradecendo a Deus porque tudo tinha dado certo. Quando alguém faz isso, uma oração como aquela, não dá para descrever o tamanho da perversidade de uma súplica como aquela, é como se a pessoa estivesse dizendo o seguinte, olha, Deus é meu cúmplice nos meus crimes. Deus me abençoa em meus crimes. Eu sou um bandido e Deus é o chefe da minha quadrilha. Ele abençoa a minha maldade, a minha malignidade. Ele está ao meu lado, me acompanhando, me abençoando nas práticas perversas, sujas e podres que eu pratico. Esses homens um dia vão se encontrar com Deus. Só que Deus não aceita propina. Eles prestarão contas disso, desses seus atos. Nós, como crentes, temos que fugir dessa mentalidade corrupta que há na sociedade em que estamos envolvidos. O texto mostra o quanto essas coisas, essa forma de corrupção, marca a vida de pessoas que não temem a Deus, dos inimigos de Deus. Temos que estar longe disso. Uma terceira lição.
Não faça como os soldados, não silencie a verdade, mesmo quando isso trouxer problemas. Às vezes, anunciar a verdade da ressurreição, a verdade do Cristo vivo, pode trazer problemas para você. Pode trazer inimizades, pode trazer rompimentos, pode fazer com que você perca pessoas, perca privilégios. Isso pode acontecer com você. Muitos crentes são covardes, como aqueles soldados. Vamos silenciar a verdade para não sofrermos as consequências disso. Nós não devemos fazer isso. É claro que ninguém vai ficar pregando durante o trabalho, atrapalhando o andamento do trabalho, e depois é mandado embora e diz: eu fui mandado embora porque preguei evangelho. Não, você foi mandado embora porque não teve sabedoria, né? Não deixou os outros trabalhar, ficou pregando para Deus o tempo todo e não trabalhava, foi mandado embora mesmo. Mas o que não pode acontecer é você parar de pregar por medo dos homens, parar de falar a verdade por medo das pessoas. Isso não pode acontecer. Há pessoas que dizem assim para nós: se você falar de novo de Jesus para mim, eu não sou mais seu amigo. Qual é a resposta que devemos dar a essa pessoa? Meu querido, você acabou de deixar de ser meu amigo, porque eu não posso deixar de falar para ninguém da verdade. Se eu não sou mais seu amigo, então que seja assim. Mas eu não posso deixar de falar a você ou a quem está ao seu redor acerca das verdades que eu conheço. Se disso depende a nossa amizade acabou aqui. É assim que funciona o cristão. No passado no século IV, existia um pastor chamado João Crisóstomo. João era o nome, Crisóstomo era o apelido. Crisóstomo significa boca de ouro. Crisóstomo, estoma, a gente fala estômago, né? Estoma é boca. Crissos é ouro. Então ele era João Boca de Ouro. Era o apelido dele. João Boca de Ouro. Por que ele tinha esse apelido Boca de Ouro? Será que ele tinha obturações de ouro na boca? Não, não era isso. É porque o que saía da boca dele era ouro. Há sermões dele, que os irmãos acessam na internet, podem ler. Eram sermões tocantes, profundos. Era um homem de Deus, João Crisóstomo. E ele foi um pregador na famosa Catedral de Santa Sofia, em Constantinopla, que hoje tem o nome de Istambul. E ele foi pregador ali, em Constantinopla, na corte do Império Romano Oriental. E ele pregava ali no quarto, quinto século, ele pregava ali. E ele, quando subia no púlpito, ele denunciava os vícios da imperatriz e da corte da imperatriz. Denunciava os crimes, os vícios, os pecados, e atacava isso poderosamente no seu púlpito. Era muito eloquente, era o boca de ouro. Então o que a imperatriz fazia? A imperatriz mandava presentes para Crisóstomo. Para quê? Para a boca de ouro fechar, né? Virar uma boca de ouro travada, fechada. Sabe o que ele fazia? Ele recebia os presentes, agradecia muito pelos presentes, aceitava os presentes, feliz, e no domingo subia no púlpito e descia a lenha com mais força ainda. Até que a imperatriz falou: não tem jeito, tem que demitir, mandar esse homem embora. E exilou João Crisóstomo. Ele morreu no exílio. Mas é interessante a coragem dele. Eu não vou parar de denunciar o mal, o vício, a mentira. Não vou parar de anunciar a verdade. Eu não tenho medo. Eu não estou à venda. Eu não tenho medo. O império pode se levantar contra mim, todo ele. Eu não vou parar de falar a verdade que eu aprendi, a verdade que emana da palavra de Deus. Eu vou continuar fazendo com que a minha boca seja uma fonte de ouro, de pedras preciosas, ainda que essas pedras firam os cães e ofendam os porcos. Eu vou jogar essas pedras em todos. Assim que ele fazia. E assim deve ser o cristão. Todo cristão deve ser um boca de ouro. Todo cristão deve ser um Crisóstomo.
Quando lançamos pérolas ao mundo, muitos são porcos e muitos são cães. E se voltam contra nós e nos atacam. Mas nós temos que continuar a lançar essas palavras de ouro ao mundo. Porque sabemos que essas pérolas vão encontrar corações dispostos a ouvi-las. E temos que anunciar a verdade, mesmo que isso traga problemas para nós. E por último, que eu quero deixar com os irmãos. Tudo isso aconteceu porque Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus incomodou muito. Os soldados ficaram muito incomodados, agitados. Os líderes judaicos ficaram muito agitados, incomodados. E agora o que vamos fazer? E começaram a tomar medidas. E ficaram muito agitados e sem tranquilidade e sem sossego. Nós temos um efeito diferente. Em nós isso surte um efeito diferente. A ressurreição de Jesus deve fazer você se animar e descansar. Anime-se e descanse diante da notícia da ressurreição de Jesus. Anime-se e descanse diante da verdade de que o nosso Senhor está vivo. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, o último versículo do capítulo 15, versículo 58, diz o seguinte: irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Cristo está vivo. Trabalhe por Ele. Trabalhe por Ele, porque Ele está vivo. Haja o que houver, sempre, sempre, sempre sejam abundantes na obra do Senhor, porque Ele está vivo. Nós servimos um Rei vivo. Não pare de trabalhar para Ele. Os irmãos acompanharam o meu drama nos últimos meses, desde maio até aqui. E pensamentos de morte tomaram conta da minha cabeça nos últimos meses. Eu pensei, minha carreira está nos últimos dias. Eu vou arrumar a minha casa. Vou ajeitar tudo, porque tudo que me aconteceu pode acontecer de novo. Os irmãos sabem disso. O que aconteceu comigo eu posso ter novamente. Os médicos me disseram isso. Eu nunca vou ter certeza se no dia seguinte eu vou estar em casa ou no hospital. Nunca mais na minha vida eu vou saber. Está nas mãos de Deus. E eu pensei, eu vou parar um pouco. Eu vou começar a arrumar as coisas. Começar a pensar em passar o bastão. Porque o que eu pensei que eu ia sentir com 80 anos, eu estou sentindo com 50. Então acho que a minha carreira está chegando ao fim. E eu já não posso mais fazer muita coisa. Perdi o ânimo. Perdi a vontade. Perdi a coragem. Perdi o vigor. Nuvens cinzentas aqui dentro da minha cabeça. Deitava à noite, pensamentos de morte. Me virava na cama, dizendo: Senhor, me ajuda, me restaura, tem misericórdia de mim. Não me leve na metade dos meus dias. Eu lembrava, mas você não está na metade dos seus dias. Você já passou. Eu falava, não, mas dá um desconto. Dá um desconto aí, mais um pouquinho. Todas essas coisas presentes. A ideia de que o melhor já passou. A ideia de que não tenho mais vigor para continuar. A ideia de que não posso mais liderar uma igreja e mostrar o rumo para ela. Não posso mais pegar os irmãos pelo braço e dizer: venham comigo, me acompanhem, vamos seguir em frente. Estamos sozinhos num mundo que é como um mar de lama, mas nós estamos na arca. Vamos prosseguir até esse dilúvio de perversidade acabar quando o Senhor voltar.
Mas vamos comigo em frente, navegando nesse mar horrível. Vamos comigo. Não tenho mais forças para isso. Pensei. Não enfrentei só problemas físicos. Os problemas na minha cabeça. Nuvens escuras. Dias cinzentos. Até que o texto de Paulo disse: irmãos, sede firmes. Inabaláveis. Sempre. Sempre. Abundantes na obra do Senhor. Sempre. Concordes em você, ou não. Nos dias cinzentos ou nos dias ensolarados. Com a mente leve ou pesada. No meio de temporais ou andando num jardim ensolarado. Sempre abundantes, produzindo sempre na obra do Senhor. Porque vocês não devem olhar para os leitos de hospital, nem para a fragilidade dos seus corpos. Vocês devem olhar para a realidade de um rei vivo. Sejam abundantes na obra do Senhor, porque o trabalho de vocês não é vão. Há um Cristo vivo que os aguarda e diante de quem vocês vão prestar contas do seu trabalho e a quem vocês devem servir agora com todo vigor, com cortes que lhe partiram, com cortes que lhes partiram ao meio ou não. Anime-se, Cristo está vivo, temos um rei. Anime-se, não importa a condição do seu corpo, não importa a sua idade, não importa as suas capacidades, sirva o rei. O vosso trabalho no Senhor não é vão, e é isso que nos dá ânimo. E mais do que isso, isso também nos faz descansar. Nós trabalhamos descansando. Não existe ninguém como cristão. Ele é o único que trabalha descansando. Ele trabalha no descanso. Ele trabalha enquanto descansa. Descanse. Descanse no Senhor, porque Cristo está vivo. Porque Ele vive, eu viverei. Não tenha medo de nada. Descanse. Ele trabalha por nós, Ele age por nós, Ele está ao nosso lado. Ele nos toma pela mão e nos guia. Descanse sabendo que Cristo está vivo e está presente, nos guiando, nos dirigindo, nos fortalecendo, nos sustentando. Os irmãos oraram recentemente pelo pastor Jamil Abdala. O pastor Jamil Abdala foi meu amigo de seminário, companheiro de alojamento, ele e outros seminaristas ali, e é um grande homem de Deus, pastor Jamil Abdala. Ele é tio do pastor Tiago Abdala. E o pastor Jamil foi operado do coração. E o caso dele era muito grave, muito grave. Ele fez uma cirurgia muito séria. E os médicos disseram a ele foi operado em Santa Catarina, e os médicos disseram para ele: a qualquer momento você pode morrer. Qualquer momento. Você está com tudo entupido. Você pode ter uma parada cardíaca a qualquer instante e cair morto. Então você tem que aguentar por mais alguns dias para chegar o dia da cirurgia, seria mais uns 15 dias, e pedir a Deus para nada acontecer nesses 15 dias, que você pode morrer a qualquer instante. E ele foi para o sul, estava ali conversando com o médico, estava na casa de alguém hospedado ali, e essa pessoa parece que era da área médica. E ele disse o seguinte para essa pessoa: você sabia? Eu tenho consciência da minha condição, eu sei que eu posso morrer a qualquer instante. Mas você sabia que eu durmo à noite? Ele disse para aquele
seu anfitrião. Você sabia que eu durmo à noite? Sabe por que eu durmo à noite? Porque meu Deus não dorme. Como Ele não dorme, eu durmo. Para que ficariam os dois acordados? Para que os dois ficarem acordados? Ele não dorme. Então, eu durmo. E dormia. E babava no travesseiro. Meu Deus não dorme. Meu Cristo está vivo. Ele saiu da sepultura. Está comigo, cuida de mim. Meu Deus não dorme. Então, eu durmo. Quando o pastor Jamil disse isso para mim, eu comecei a dormir melhor. De noite eu lembro, eu vou dormir, porque ele não dorme. Deixe a insônia para ele. Deixe as noites em claro para ele. Eu vou dormir, porque o guarda de Israel não dormita, nem tosquenejará. São essas as lições que eu quero transmitir para os irmãos a partir desse texto. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela ressurreição de Jesus. Muito obrigado porque por causa dela nós podemos descansar. Por causa dela temos ânimo para trabalhar e prosseguir. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos a vida cristã dentro da realidade da ressurreição. Ajuda-nos a fugir da corrupção que nos rodeia. Ajuda-nos a fugir das mensagens falsas que são proclamadas pelos seus inimigos. E ajuda-nos, ó Deus, para que a realidade da vida do seu Filho perene nos estimule ao serviço e ao descanso. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.